Boa noite, grandes bruxonas da internet! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou a Mariana, sua bruxa madrinha, e toda semana eu venho aqui fazer vídeos novos para ajudar você a praticar bruxaria de uma forma simples e prática. E Jessie, oi Mariana, alunas exemplares já estão aqui. Olá, gente, vamos começar o tema de hoje, que é muito top, como todos os temas. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre como são as fadas da cultura celta. E por que, gente, que eu tive essa incrível ideia? Não exatamente. Uma seguidora aqui do Instagram, a Rafa, ela me mandou mensagem porque ela disse que estava assistindo um seriado que se chama... Peraí que eu anotei o nome. O Clube das Coisas Mágicas. E nesse seriado fala sobre fadas, elfos, e ela pediu para eu explicar um pouco, afinal, o que é esse rolê de fadas e elfos, e também se isso existe. Enfim, então hoje eu vim aqui explicar para vocês exatamente como são, afinal, as fadas, e talvez os elfos, da cultura celta. Então vamos que vamos, gente. Primeira coisa para se falar, né? Oi, Tati, seja muito bem-vinda. Olha, Tati, essa é uma boa live para os fãs ouvir e ver se eu tô falando tudo certo, de acordo com o folclore, viu? Depois vocês podem me corrigir se for o caso. Eu faço a abertura de novo para você. Boa noite, grandes bruxonas da internet. Vamos aprender como são as fadas da cultura celta. Vamos nessa. Então, a primeira coisa, gente, que eu quero falar para vocês é o seguinte. Marina! Olá, Marina! Seja muito bem-vinda! Nossa, gente, parece que fadas é um tema que está bombando, hein? Vou fazer mais depois. Bom, gente, é o seguinte. Por que acontece essa confusão, como a que está acontecendo com a Rafa, né? Que ela veio me perguntar, Mariana, o que é isso de fada, elfo? Isso existe? O que é isso? Por que existe essa confusão, gente? Basicamente porque no esoterismo, né, na bruxaria moderna, se fala muito sobre fadas, elfos, duendes na garrafa, gnomos, e mais uma série aí de criaturas mágicas. E cada lugar fala de um jeito diferente, é claro, bem ao estilo da bruxaria, não é? Porque a maioria das pessoas, de novo, não tem a clareza de que a bruxaria não é uma coisa só. A bruxaria, não. A bruxaria é um termo guarda-chuva para várias vertentes de práticas de magia. E aí, enfim, né, as pessoas vão aonde? Na internet, nos grupos do Facebook, nas páginas do Facebook, nos blogs e às vezes até em livros, tá, gente? E as pessoas pesquisam aí sobre fadas, elfos, gnomos e tudo mais. E começa uma confusão, porque cada lugar fala uma coisa. E vou ser bem sincera para vocês, tá? Com vocês, tá, gente? Não sei nem mais português. Vou ser bem sincera com vocês. Algumas dessas informações que tem sobre fadas e elfos e tudo mais, na verdade eu nem sei de onde vem, tá? Eu não sei se realmente é de alguma cultura originária ou se é uma interpretação moderna, assim, que alguém fez. Mas o que eu sei é sobre as fadas do folclore das Ilhas Celtas. E é exatamente isso que eu vou falar aqui para vocês. Bom, mais uma coisa. Eu só não lembro que pôs no script. Mais uma coisa é o seguinte. Com tanta informação, né, tipo, desconexa, afinal, fadas têm asas, têm orelhas pontudas, vivem no meu jardim, tem tamanho de humano, de gigante, são bolas de luz. Você vai descobrir tudo hoje na live da Fada Moderna. Então, a pessoa começa a tentar descobrir qual que é a verdade sem entender aquele segredinho que eu já contei para vocês, que são as fontes confiáveis, né? Saber o que é uma fonte confiável e tal. E acaba muita confusão, a pessoa não sabe, afinal, isso existe, não existe, posso me conectar com isso, devo me conectar com isso, é seguro? Não é? Então, acaba se tornando um obstáculo mesmo para a prática da bruxaria baseada em fadas. Então, é isso. Chega de explicar qual é o problema, agora vou explicar a solução. Vamos nessa. E a solução, gente? Não! Tem que falar mais uma coisinha antes de falar a solução, que é o seguinte. Eu vou falar para vocês aqui como
eu entendo as fadas da cultura celta, tá? Pode ser que você goste mais, tá? De outra descrição aí de fadas, ou enfim, de o que outra cultura fala, outros autores falam, sei lá, e tá tudo bem, tá, gente? Como vocês sabem, na bruxaria não tem verdade absoluta, tudo é uma questão de interpretação, não é mesmo? Então, se vocês falarem, Mariana, achei uma porcaria essas fadas da cultura celta, tá tudo bem. Se você tá feliz, se você se sente completa seguindo a sua crença em fadas, só vai, cara. Mas se você quer saber sobre como culturas originárias, povos originários entendiam as fadas, fique comigo que eu vou te contar. Amei! Olha só, peraí, eu vou ler aqui o script que a Tati colocou pra mim. Onde elas vivem? Como elas vivem? Vinha descobrir hoje com a Mariana, a sua fada madrinha. No caso sou eu, gente. Ó, a Jess falou assim, eu sempre acreditei que elas são pequenininhas com asas, que vivem nos jardins, nas árvores, orelha pontuda, estilo conto de fada do Peter Pan. Pois é, Jessie, essa é a principal imagem que as pessoas têm das fadas mesmo, né? Porque foi a imagem que acabou se popularizando aonde? Na cultura popular, não é mesmo? E hoje em dia, né? Na literatura, filmes, séries de ficção, assim, as fadas são apresentadas assim, mas já te adianto que essa aparência das fadas só começou a ser criada na era vitoriana, tá? E quando a gente fala de celtas, a gente está falando da pré-história, do período neolítico, então a gente está falando de uns bons milhares de anos de distância, tá? Mas enfim, vamos começar. Certo, então a primeira coisa que você precisa saber para entender como são as fadas da cultura celta é saber onde que está escrito sobre as fadas da cultura celta, não é mesmo? E eu já te conto. Você precisa pesquisar aqueles trabalhos que eu já falei para vocês, mas falo de novo, porque eu sei que tem gente que não assistiu os outros vídeos, enfim. Daquela galerinha que foi lá, mais ou menos, 1900, por aí, lá nas Ilhas Celtas, e fez a etnografia. O que é a etnografia, gente? Eles foram lá, em loco, em campo, e coletaram as histórias que essas pessoas falavam. Mariana, mas 1900 não é na época dos antigos druidas. Não, não é, minha filha, porque na época dos antigos druidas eles não escreviam, tá? 1900 é o melhor que a gente conseguiu. E além disso, é claro, né, um pouco aí também do folclore das fadas, vem da mitologia irlandesa, que eu já falei para vocês, que começa talvez século XII, século IX, que começou a ser escrita, mas entende-se que sejam histórias que já existiam muito tempo antes, tá? Então, basicamente, essas são as fontes aí confiáveis para vocês pesquisarem sobre as fadas da cultura celta. Livros de neopaganismo não são uma fonte confiável, tá bom, gente? Porque muitas vezes esses livros, né, modernos e tal, eles falam mais sobre a visão do autor, da autora, né, desses seres, se por assim dizer, do que falar coisas baseadas aí na cultura original, tá? Então, no geral, procurem por essas fontes que são mais confiáveis. Não são a verdade absoluta, porque né, ninguém estava lá para registrar, enquanto ainda existiam pessoas para falar a verdade absoluta, mas a gente trabalha com o que a gente tem. Então, vamos começar. Quem são as fadas? Eu vou contar para você agora. E ó, já vou começar com um bagulho que talvez vai explodir sua mente, então você presta atenção. Atualmente, a gente entende que fadas seja um tipo de criatura, né? Do mesmo jeito que a gente fala, sei lá, humanos, cavalos, cachorros, sei lá. Um tipo de criatura que tem aí... Como que se fala? Uma aparência física, né? Que são todos iguais, uma espécie, por assim dizer. Só que não é assim, tá bom? Fadas é um termo guarda-chuva, olha só, assim como bruxaria. Sim, fada é um termo guarda-chuva para se referir a todos os seres do outro mundo celta, ou seja, todas as criaturas mágicas, por assim dizer, do folclore
celta, tá? Fada não é um tipo, não é sininho. Fada é um termo geral, do mesmo jeito que a gente fala, tipo, seres do planeta Terra. Fadas, tá? É inclusive a mesma variação de tamanho, aparência e tudo mais. Vou explicar melhor isso, mas quero que vocês entendam. Essa primeira parte é bem importante, tá? Fadas não é um tipo de ser, do tipo sininho, não. Fadas é uma palavra que significa meio que a mesma coisa que seres do planeta Terra, só que do outro mundo, tá? Deixa eu ver o que falaram. Tati falou, sou fluente pelo neopaganismo. Excelente, Tati. Você está se esforçando muito para ser uma diva do mundo neopagão. E eu também, é claro, né? Que suspense. Gente, meu comentário aí em cima é zoeira interna. Tati, quem liga? A gente não precisa explicar nossas zoeiras, a gente só vai. Bom, então essa é a primeira coisa, tá, gente? Fada, termo guarda-chuva. Certo. Mas, Mariana, o que é o outro mundo celta? Olha, vou tentar explicar de uma forma bastante simplificada. Mas, a princípio, seria um mundo. É um mundo, né? Porque existe. É um mundo que existe em paralelo ao nosso. Então, em alguns lugares, esse mundo se sobrepõe ao nosso, em outros lugares, não. Mas é um mundo que existe paralelo ao nosso e que outros seres vivem neles. Que seres? As fadas. E as fadas podem se tornar visíveis ou invisíveis pra gente, né, desse mundo, quando elas quiserem, basicamente. Então, isso é o outro mundo, tá? Um mundo que existe em paralelo ao nosso e onde vivem outros seres aí diferentes de nós. E agora, vou falar sobre essa questão de fada e elfo, né? Talvez também possa explodir sua mente, mas é o seguinte. Quando as histórias das Ilhas Celtas começaram a ser traduzidas, né, começaram a ser coletadas por pessoas que não eram nativas ali, né, e traduzidas, a palavra nas línguas originais para fada acabou sendo traduzida de diversas formas. A mesma palavra acabou tendo várias traduções. Algumas delas são fada, elfo, goblin e inclusive diabinho. Sim, até o capetinha eles chamavam esses seres. Então, todas essas palavras originalmente significam a mesma coisa, tá, gente? Então, são os seres do outro mundo celta, tá? Então, daí que fada é assim, aí elfo é assado e aí goblin é cozido. Não, não é. A princípio eram todas palavras que significavam a mesma coisa, tá? Só que, obviamente, né, com a evolução aí dos registros, com as interpretações que as pessoas foram fazendo e, especialmente, com a cultura pop, foi se criando diferenciações. Será que essa palavra existe? Foram se criando diferenças. Fada seria mais assim, elfo seria mais assado, goblin seria feio e pequeno e maligno, mas a princípio era tudo a mesma coisa, tá? Então, quando eu estiver falando para vocês dos seres que existem nesse outro mundo, dos tipos de fadas, não vai ter o tipo elfo, o tipo goblin. Até pode ter o tipo goblin, mas enfim, vocês vão entender, tá? Então, essa é a primeira coisa. Ficou claro, gente? Essa primeira parte aí sobre fada ser esse termo guarda-chuva? Se sim, vou continuar para então. Qual é a aparência das fadas, a aparência desses incríveis seres que vivem no outro mundo celta? E é o seguinte, gente. A aparência, como eu já comecei a explicar para vocês, pode ser das mais variadas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, é a mesma coisa que perguntar, como que são os seres aí do planeta Terra? Mano, de vários tipos. Não dá para você dar uma descrição e falar, esses são os seres do planeta Terra. Não, porque são muito diferentes. Mesma coisa com as fadas, tá, gente? Então, vai existir fadas que são gigantes, absurdos, tipo, maiores que montanhas. Vai existir fadas que são pequenas, vai existir fadas que são bonitas para nossa interpretação, fadas que são feias, vai existir fadas, sei lá, que tem a pele lisa ou que tem a pele enrugada. Inclusive, existem fadas que não têm a forma humanoide. What? Sim, minha gente. As fadas que têm a forma humanoide são só algumas delas. E algumas das que têm a forma humanoide... O que é isso, Mariana? Que parece humano. Só que não é óbvio, porque é fada, não é mesmo?
Então, alguns deles que têm a forma humanoide, na verdade, também são metamorfos, ou seja, eles podem se transformar em outras formas. What? Sim, gente, esse negócio de fadas não é tão simples quando a Disney pode querer fazer parecer, mas eu sou a bruxa madrinha, vou explicar para vocês. Ó, Jess e a Tati falaram que dá para entender, excelente, gente, então vamos que vamos. Mariana falou, o Smeagol seria um Goblin. Talvez, né? Essa gente puxar saco, né, mano? Mas obrigada. Putz, e agora? Irving Felipe falou, a fada moderna, segundo nossos critérios, é uma fada bonita. Obrigada, gente. Eu sei que eu tô arrasando. Até lavei o cabelo pra vocês, né? Vamos lá, galerinha. Então, as fadas têm a aparência mais variadas e, inclusive, algumas são metamorfas. Mas agora, eu vou falar para vocês de um tipo de fada específico, tá? Porque não é à toa que as fadas humanoides, né, belas, altas, esguias, se tornaram o padrão de fada na cultura pop. É porque isso realmente existe na cultura celta. E é o seguinte, gente, do mesmo jeito que no planeta Terra existem vários tipos aí de seres, no outro mundo existem algumas fadas que são mais associadas aos antigos deuses, então que foram, como posso dizer, à medida que a mitologia foi sendo reescrita pelos monges, foram sendo considerados fadas, e também associados à nobreza das fadas, tá? Por que nobreza, gente? Por causa do lugar onde eles moram, as coisas que eles fazem, vocês vão ver que eles são ricos! Lembrei agora da aula que teve no clube ontem, de prosperidade financeira, vocês vão ver, gente, a nobreza das fadas é muito rica. Então, esses seres, que são a nobreza das fadas, são, então, na cultura irlandesa, chamados de Sidhe. E esses caras, que não são só caras, podem ser mulheres também, né? Mulheres fada, enfim, vocês estão entendendo, né? Esses seres, eles têm sim a aparência humanoide. Eles são muito bonitos. Eles têm a pele clara, incrível. O cabelo deles nas histórias, né, gente? Geralmente é descrito como loiro ou castanho. Olha o plot twist. Todo mundo achando, ai, fada ruiva. Não é coisa nenhuma, tá? Nas histórias originais, as fadas tinham cabelo loiro ou castanho. Então, sim, todos podemos ser fadas, minha gente. Tirando o fato que a gente não é do outro mundo, né? Então, não. Mas, enfim, zoeiros, vocês sabem, sua bruxa madrinha. E outra coisa, nas histórias antigas, então aí do folclore, da mitologia, como eu falei para vocês, quando um ser humano por acaso encontrava com uma dessas fadas, com os Sidhe, a nobreza das fadas, eles nem percebiam que não era um humano a princípio. Muitas vezes as histórias começam com um humano encontrando uma fada e meio que achando que é outro humano. Por quê? Nas histórias as fadas são descritas, essas fadas, né, os Sidhe, exatamente com a mesma aparência dos humanos. Então, nada de orelhas pontudas, nada de asas, nada de nada. Na verdade, elas eram muito, muito iguais mesmo aos humanos. Depois eu vou explicar para vocês como surgiu essa ideia das orelhas e das asas e tudo mais. Mas nas histórias originais, então, era basicamente isso. E como é que os humanos percebiam, né, que não se tratava de outro humano? Basicamente, alguma coisa no comportamento daquela fada, alguma coisa estranha, ou alguma coisa, algum conhecimento que um humano não teria, enfim, alguma coisa de sobrenatural a fada falava ou fazia. Não tipo assim, vou fazer uma magia em você! Não, alguma coisa bem sutil, e aí o humano socava. Estou falando com alguém do bom povo, isso aqui não é um humano. Então, basicamente isso, na aparência eram muito iguais. A Jess acabou de falar aqui, né? Tipo as fadas e fados. Engraçado. Fado pra mim é aquela música portuguesa. Então, tipo as fadas e fados que são descritos no livro A Corte de Rosas e Espinhos. Bonitos, cabelos lindos, orelhas pontudas, asas lindas. Então, a beleza, sim, faz parte, tá? Das fadas da cultura celta. As orelhas e as asas, não. Porque a verdade, gente, é que as fadas voam
se elas quiserem, elas não precisam de asas para voar. Sim, minha gente, pode acreditar. Algumas histórias falam, especialmente um tipo de fada, que agora eu não vou saber se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Mas é o Sluashii, que é uma galerinha maligna das fadas. Eles voam por aí, sem asas, e tocam o terror. Então, apesar da gente ter essa ideia, né? Para voar tem que ter asa. Não necessariamente. Se você é um ser sobrenatural, você voa se você quiser, independente da sua forma física. Eu sei, é um pouco louco, mas é isso, gente. Então, sim, essa basicamente é a aparência das fadas. Cabelo loiro ou castanho. Ah, sim, uma outra coisa que era comum nas histórias, né, que fazia a pessoa dar uma sacada que se tratava de uma fada, é que geralmente as fadas estavam ricamente vestidas. Lembra que eu falei da parte do rica? Então, geralmente elas estavam vestidas com roupas muito bonitas, muito chiques e geralmente nas cores verde ou cinza. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Opa! Isso, verde ou cinza. Eram as cores mais comuns. Na verdade, verde, até hoje, é uma das cores mais associadas com as fadas, tá? Então, se falava na história, tipo assim, uma mulher com vestido verde já era uma fada. Era uma forma das pessoas entenderem do que se tratava. Além disso, como é que essas fadas apareciam por aí, gente? Vivendo a vida delas, tá? Eu sei que hoje existe essa ideia, né, neopagã, de que as fadas estão aí para ajudar a nossa evolução espiritual. Elas estão aí para fazer serviços para nós, mas no folclore celta não tinha nada disso e as fadas estavam simplesmente vivendo a vida delas. Fazendo o quê? Todo tipo de coisa. Passeando, dançando, tocando música, fazendo festa. Elas adoram festa e música, tá, gente? Fazendo festa, jogando uns jogos aí que nunca entendi bem qual que é, mas enfim, os jogos daquela época, jogos em grupo, assim. Elas estavam vivendo a vida delas, basicamente. E aí, às vezes, as pessoas se encontravam com elas nessas situações, os humanos, né? Muitas vezes também as fadas apareciam cavalgando, então em cavalos ricos, por isso aí mais uma das associações com a nobreza, né? E também junto com elas podia aparecer cães de caça, porque aparentemente era uma coisa que existia naquela época, não é mesmo? Você saía no seu belo cavalo com seus belos cães de caça para caçar uns animais, pelo menos, né? A princípio, para caçar os animais, mas não sei se vocês sabem, também existe a caçada selvagem, né? Que seria aí um grupo de fadas que caça almas e humanos. Pois é, gente, tem um lado bem da arqueira das fadas, tá? Não vou falar muito sobre isso hoje, porque senão vai estender muito a aula e vocês sabem que eu já falo muito. Mas é isso. Então as fadas têm uma aparência praticamente igual a dos humanos. Tamanho também muito semelhante aos humanos. Pele clara, cabelo loiro ou castanho, roupas ricas, cavalos ricos e cães de caças ricos também. Marina falou, rica e bonita? É claro que eu ia viver em festas também, igual as fadas. Exatamente, Marina. Inclusive, já estou no processo, entendeu? De viver igual as fadas. É isso, gente. E agora, que eu já falei pra vocês sobre os Shi, vocês deram uma entendida de como seriam aí as fadas que inspiraram a maior parte da cultura pop, né? Das fadas da cultura pop. Mas vou falar também alguns outros exemplos, tá? De outros tipos de fada que são descritas aí existindo no outro mundo, para vocês terem uma noção, tá? Do que eu quero falar. Então, por exemplo, existe um tipo de fada que se chama brownie. Não sei se alguém já ouviu falar, não tem nada a ver com bolo, mas poderia até, né? Só que no caso não. Então, os brownies, eles seriam então fadas pequenas, com a pele enrugada, pele marrom, vestido em trapos, que vivem na casa de humanos. Gente, quem escolheria viver na casa de humanos? Sério. Enfim, que vivem na casa de humanos e saem na calada da noite para limpar e organizar para os humanos daquela casa. Qualquer semelhança com Dobby e Harry Potter não é mera coincidência, minha gente. Lembra que nada se cria, tudo se transforma? Então, esses são os brownies, uma aparência diferente aí das fadas, né? Claramente não fazem parte da nobreza. Outro tipo aí de fada, gente, deixa eu ver o que eu pus aqui. O Puca também. Tati, pergunta pro Franz, é assim que fala, Puca? Eu acho que é, tá? O que é o Puca, gente?
basicamente é um desses seres metamorfos que eu falei pra vocês, né? Que pode mudar de formas. E ele pode se apresentar em várias formas, que são um cavalo preto, uma águia, um morcego, um touro, uma cabra preta ou um homem humano. Olha que coisa interessante! Então, sim, o Pucca pode aparecer em todas essas formas. E qual que é a dele, assim? Qual que é a vibe dele lá no outro mundo? Basicamente, na forma de cavalo, ele induz as pessoas a montarem cavalo nele, né? E aí, quando a pessoa monta, ela fica meio que grudada, não consegue mais sair, e ele sai numa cavalgada muito louca com essa pessoa. E quando ele cansa, ele joga a pessoa numa vala, o que é muito gentil, porque os outros metamorfos semelhantes a ele, aí vai que tem a ver com cavalo também, no fim da corrida muito louca, jogam a pessoa dentro de um lago, matam e comem o corpo. Pois é, lembra da Darqueira? Tem isso também. Então, Pucca é um tipo de fada. Mariana falou que queria uma dessas. Ah, você queria um brownie, né? Quem não queria, meu? Eu queria também. Eu ia estar, ó, bem bela e formosa. Outro tipo de fada, gente. Peraí, a Marina falou uma coisa. Tem um desenho na Netflix que é bem infantil, mas é muito rico nessas crenças populares. Se chama Hilda. Tem trolls, elfos. Pô, legal, Marina. Não conhecia esse, não. Interessante. Depois eu dou uma olhada pra ver se tem uma base aí no folclore. Bom, outro exemplo aí. Bruxas e fantasmas. Bem interessante esse Hilda, hein? Tô gostando. Certo, gente. Outro ser aí. Calma. Outro ser aí da cultura celta é o Cati. Sim, é o gato das fadas. Só que cuidado, porque o gato das fadas é maligno. Então, como que ele é descrito, gente? Basicamente um gato grande, preto, com uma mancha branca no peito. Só que aí, qual é o rolê dele? Roubar a alma das pessoas que acabaram de morrer. Não é muito legal, e aí por isso as pessoas acabam fazendo uma vigília, né? Pelo menos nas histórias, fazendo uma vigília bem ferrenha, talvez, e tentando afastar ao máximo o Qatsi, assim, quando a pessoa acabou de morrer, para que a alma possa se desprender do corpo e não ser levada pelo Qatsi. Então, assim, já deu para entender, né, que nesse outro mundo existem fadas de vários formatos. Então, tipo o Brownie, tipo um gato gigante maligno, tipo um metamorfo de várias formas. Então, não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, gente, as fadas são assim. Porque existem muitos tipos, tá? E se alguém falar para vocês isso, gente, as fadas são assim. Saibam que na cultura celta não é verdade, tá? Quero que vocês tenham essa clareza. Mas agora eu vou falar o que eu sei que vocês querem saber. Como surgiu, então, esse rolê de asa, de orelha pontuda? Quem inventou esse bagulho, mano? Vou te contar. Jess falou, olha que gatinho maroto. Mano, esse gatinho, você toma cuidado com ele. E é o seguinte, gente, como é que surgiu? Vou começar falando... Olha só! Mariana falou que a avó dela contava essa história do gato, mas não com essa aparência. Gente, se pá um bagulho meio universal, hein? Ou se pá sua avó era uma grande bruxona, como eu já te falei várias vezes, Mariana. Loucura total. Bom, enfim, vamos lá, gente. Como é que surgiu a ideia das orelhas pontudas das fadas? Seguinte, como eu falei pra vocês, no folclore, nas histórias originais, né, do povo celta, as fadas não tinham orelhas pontudas, elas tinham orelhas bastante humanas. Então, de onde surgiu essa ideia? E é basicamente o seguinte, gente. Com a cristianização, sim, sempre tem essa parte, né? Com a cristianização, o que aconteceu? A arte começou a representar as criaturas de outras culturas do mesmo jeito que representava os demônios. E como que os demônios era representado? Com orelhas pontudas, não é mesmo? Só que eram orelhas feias, né? Algumas pessoas também acreditam que isso pode vir da representação de, acho que faunos, enfim, alguns seres aí da cultura grega que tinham essas orelhas. Então, na verdade, as orelhas pontudas são uma forma de... Como pode falar? Qual é uma palavra boa para isso?
Diminuir. As orelhas pontudas são uma forma de diminuir esses seres do tipo, ah, tá vendo? Eles são animalescos. Eles não são coisa de Deus. Eles não são anjos incríveis. Eles são, sabe, brutais. Tem essas orelhas pontudas, igual os demônios. Então foi assim que surgiu a ideia das fadas terem orelhas pontudas. E é claro, né, que ao longo do tempo a cultura pop, enfim, foi suavizando aí essas orelhas. E hoje as orelhas pontudas são inclusive cobiçadas. Ninguém acha, né, que é demérito você ter uma orelha pontuda. As pessoas querem ter essa orelha. Mas a verdade é que a origem delas é essa origem aí na cristianização. Esse foi um dos aspectos da arte aí usados para inferiorizar as criaturas de outros povos. Mariana falou assim, Mari, vovó tinha cada história. E algumas delas, depois de anos, vim descobrir que era da cultura celta. Vi no seu blog. Muito bom, Mariana. Caraca. Meu, sua avó foi uma pessoa incrível, sério. Que sorte ter essa avó. Adorei. E agora, vamos para as asas. Quem inventou? Quem inventou que fada tinha asa? Já que nas histórias originais elas podiam voar sem asa e elas não estavam nem aí. E é o seguinte, gente, essa foi uma invenção do teatro, tá? Por quê? Quando as pessoas começaram a fazer peças, então, com seres do outro mundo, né, inspiradas na cultura celta, as pessoas precisavam mostrar rapidamente quem era humano e quem era fada lá na peça. Tipo, não adianta você mostrar 2 humanos e a pessoa fica, nossa, quem é humano? Nossa, quem que é fada? Então, começou-se a usar essa coisa das asas para mostrar, tipo, ó, você tá vendo? Isso aqui não é um humano, isso é uma criatura do outro mundo. Tem asas! Então, foi assim que surgiu essa ideia das asas, tá? E daí depois convencionou-se, sei lá, né? As pessoas acham bonito e tal, e realmente é legal, tipo, nossa, que criatura diferenciada, que belas asas de borboleta. Então, enfim, acabou se popularizando aí na cultura popular, tá, gente? Popularizando, popular é boa, né? Mas ok. Agora, mais uma questão. Por que, da onde surgiu que fadas são pequenas, fofinhas, graciosas e moram no seu jardim? Quem inventou essa história? E basicamente, gente, isso surgiu na era vitoriana, tá? Porque o que aconteceu na era vitoriana? A galera tinha passado pela Revolução Industrial e eles estavam meio que desencantados da vida, tipo, ai, a vida perdeu a magia, ai, tudo agora é industrial e urbano, vamos retomar alguns costumes pagãos. Paganismo à parte, gente, as pessoas resolveram começar a retomar aí algumas das histórias e tal de outras culturas e bem com essa visão romantizada, sabe? Tipo, ai, agora é urbano, é industrial, agora não é legal, mas antigamente era incrível. As pessoas viviam em pastos verdejantes e a vida era fácil e bela, sendo que vocês já devem imaginar, né? Que a vida como um pastor, como um agricultor naquela época devia ser uma merda, né? A pessoa trabalhava de sol a sol, não tinha descanso, não sabia se ia ter comida, uma vida bem difícil, mas os vitorianos retomaram aí essa antiguidade, por assim dizer, né? Esses tempos mais antigos, de uma forma romantizada, uma forma que aquecesse o coração deles, né? Do tipo, ai, antigamente era bonito, vamos relembrar. E aí nisso foi retomada também a ideia das fadas, só que é claro que as fadas não podiam ser retomadas da mesma forma que elas estavam na mitologia e no folclore, porque como eu já mostrei para vocês com alguns exemplos, né? As fadas não são só flores e unicórnios, meu, tem muita coisa darqueira e também tem coisas, enfim, que iam contra a moral da era vitoriana. Então, o que eles fizeram? Eles higienizaram as fadas e, claro, romantizaram, tornaram as fadas aí uma coisa que seria legal para eles, né? Uma coisa fofinha, interessante. E aí surgiu essa ideia das fadas das flores. E, gente, é o seguinte, com isso eu não quero dizer que não exista, tá? Fada das flores. Ah, não existe fada das flores. Não, não é isso. Pode ser que exista, porque eu falei, existe todo tipo de ser no outro mundo. Mas essa ideia de que as fadas são seres pequenininhos, com asinhas, estão no seu jardim, ela veio da era vitoriana, tá? E eu quero que vocês abram sua mente para saber que fada é muito, muito, muito mais do que isso, tá?
A Mariana falou assim: existe fadas na cultura brasileira? Vi em um livro que sim, com exemplos e tudo. Mas agora eu não lembro o livro. Sei que era de autor neopagão. Vou falar pra vocês a minha sincera opinião, tá, gente? É o seguinte, o que são as fadas? Seres que vivem no outro mundo. Seres que não são visíveis a olho nu o tempo todo, que vivem num mundo paralelo ao nosso, tá? Logo, quais seriam as fadas brasileiras? Quem são os seres, as criaturas mágicas que vivem no outro mundo brasileiro? Cuca, Mula Sem Cabeça, Boto, Yara. Então, assim, se a gente for tentar interpretar fadas da cultura brasileira, seriam os nossos seres do nosso folclore. Do mesmo jeito que as fadas da cultura celta são os seres do folclore deles, tá? Então, eu diria que essa é uma interpretação razoável para fadas brasileiras, tá? Agora, além disso, não sei, se você lembrar alguma coisa do livro, você me fala, Mariana, pra gente tentar usar nosso raciocínio crítico aqui e interpretar, tá? Tati falou assim, terminei de assistir Wix essa semana. Ah, gente, mas é que Wix é fofo, né? Aí ela também falou, mano, elas são má. Então, tem isso, né? Tem uma parte que é um pouco má. Mas então é isso, gente. Essas fadas das flores e tal, pequenininhas, fofinhas. Nunca farei mal a ninguém. São fadas criadas aí pela cultura da era vitoriana, tá? Que foi dando uma retomada. Só que lembra, gente, que naquela época, na verdade, o rigor científico, né? Da antropologia, do estudo das outras culturas, ele é muito recente. Então, não tanto tempo atrás, as pessoas retomavam as coisas como elas queriam, elas inventavam em cima e estava tudo certo, isso não era um problema. Hoje que a gente entende que isso é colonização e é escroto, mas antes ninguém sabia. É tipo, sabe quando gordofobia era aceitável? Tipo, ninguém sabia. Então, é isso, foi assim que eles criaram essa ideia. Mariana falou, acho que tem esse livro aqui em casa, depois vejo e te mando, pode ser? Sim, excelente, Mariana, pode ver e me mandar, fiquei bem curiosa para saber quem são essas fadas, né? Na minha perspectiva, são os seres do folclore brasileiro, mas vamos ver o que esse autor fala. Agora, gente, uma coisa que eu realmente não sei, por que atualmente as fadas são sempre ruivas? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu vou dizer que eu não sei, tá? Pra mim, isso é invenção de homem, entendeu? Que curte, tipo, uma ruiva peituda, um negócio assim. Daí, nossa, as fadas, pá, incríveis, vamos por tudo ruiva. Acho que é tipo um fetiche, sei lá, minha opinião. Mas se alguém souber a verdadeira origem aí dos cabelos ruivos das fadas da cultura pop, vocês me contam, tá? Essa é minha teoria pessoal. Agora, sim, vamos passar para o nosso próximo tópico, que é como surgiu a diferença entre fadas e elfos, porque atualmente existe essa diferença, né, na cultura pop, e eu dei uma olhada na imagem do seriado, né, que a leitora Rafa me mandou, que é o bagulho das coisas mágicas lá, já esqueci o nome, gente. E aí, a foto do seriado era basicamente o seguinte, no meio era uma humana, porque falava, né, uma menina encontra fadas e as blá blá. Então, no meio era uma humana. Na direita era o que se consideraria um elfo, porque orelhas pontudas, sem asa. E na esquerda era o que se consideraria uma fada, porque cabelos longos, asas, vestido esvoaçante. Então, assim, atualmente existe, sim, uma ideia de que seriam diferentes fadas e elfos, apesar de originalmente serem a mesma coisa. Por quê? Vou explicar para vocês. Sobre a questão das fadas ruivas, né? A Tati falou, pode ser, hein? Porque essa galera do meio do paganismo celta são loucos por ruivas e as mulheres loucas por serem ruivas. Ai, vergonha alheia, mas tudo bem, né, gente? Acho que cada um gosta do que gosta e quer ter a aparência que quer e tá suave, se você quer ser ruiva, seja. Mas saiba que as fadas originais não eram ruivas. Castanhas e loiras, ok? Certo, deixa os neopagãos fazerem o rolê. Como se eu não fosse, né, mano? Mas tudo bem. Tô tentando aí melhorar. Vamos lá.
Então, como é que surgiu? Na minha interpretação, tá? A diferença entre fadas e elfos se consolidou principalmente com as obras do Tolkien. Então, assim, o Hobbit, o Senhor dos Anéis. Por quê, né, gente? Porque quem estava aqui no ano passado sabe, né, que eu fiz a leitura de O Hobbit. E bem no comecinho de O Hobbit, o Tolkien fala assim, sobre a família Tuck, enfim, que é uma das partes aí da família do Bilbo Bolseiro, fala que um dos ancestrais deles era uma mulher fada. Ou seja, no início, para o Tolkien, era a mesma coisa, as fadas e os elfos, tá? Então, um dos descendentes aí da família do Bilbo seria uma fada. Oi, Vera! Nossa, gente, ela é minha vizinha. Como você tá, Vera? Que loucura, minha vizinha entra aqui, gente. Enfim, vamos que vamos. Então, tinha isso. Só que aí, depois, ao longo da obra dele, Tolkien acabou começando a usar só a palavra elfo mesmo. E aí, a descrição que ele colocou nos elfos do rolê dele virou a descrição padrão dos elfos da fantasia desde então, né? Então, altos, belos, esguios, né? Com a pele clara, com os cabelos, olha só, castanhos e loiros, hein, gente? Até Galadriel, que é a elfa mais fodona de todas, que existe desde tempos imemoriais, até ela é loira, hein? Não é ruiva. Começa a repensar, gente, o conceito de vocês sobre a ruivice. Ó, Mariana falou assim, falar em Tolkien, meu coraçãozinho pula de alegria. Ah, sim, que homem, gente. Esse sim era um homem que deixou um legado positivo aí no mundo. Bom, então é isso, gente. E aí, no que parece, né? Que o Tolkien baseou aí os elfos dele nesses Shi que eu falei pra vocês, que seriam considerados, então, a nobreza das fadas, né? E é isso. E aí começou, então, a existir essa diferença. Então, os vitorianos falaram que as fadas eram aqueles serzinhos pequenininhos, com asas, pá. Tolkien falou que os elfos eram uma galera muito bonita, esguia, mortal. E foi. E aí, vocês sabem, né? Telefone sem fio foi passando. E hoje essa é a imagem que a gente tem. Ah! Tati falou, só porque tava a fim de pintar meu cabelo de novo. Tati, se você quer ser uma das ruivas do neopaganismo, só vai. Você sabe que nossa grande amiga é uma ruiva incrível. Quem sabe você não quer, né, se associar a ela. Ai, gente. Bom, então basicamente é isso, tá, gente? A origem da diferença aí entre fadas e elfos. Mas, como já falei pra vocês, no folclore celta não existe essa diferença, tá? Tanto fadas quanto elfos, tal, seriam os Shi ou outros seres aí do outro mundo. E agora, pergunta final que a Rafa me fez. Fadas e elfos existem de verdade? Resposta curta, sim. Existem tanto quanto eu e você. E é isso, eles existem. Sim, algumas coisinhas que eu quero falar. Acho que só agora, acho que tá o delay, só agora que foi a pequena mensagem que eu mandei pra Tati. Oi, Fran, seja muito bem-vindo. Olha, até o Franz veio, meu. Fran, se você quiser falar aí algumas palavras de sabedoria sobre Tolkien, ou sobre fadas, ou sobre a cultura celta, manda bala, tá? Fran sabe muito, viu, gente? Mais que eu. Bom, então sim, tá? As fadas existem, elas vivem no outro mundo, olha só, isso você já sabia, né? Que é paralelo ao nosso, só que tem algumas coisinhas, gente. Segundo as fadas da cultura celta, essas fadas não são seres espirituais, imateriais, feitos de energia, não. São seres tão físicos quanto nós. Eles podem sim se tornar invisíveis e talvez possam sim se tornar não físicos, mas as fadas são tão reais quanto a gente. Inclusive, em várias histórias, humaninhos têm filhos com fadas. Então, aí está a prova cabal de que as fadas realmente não são seres de energia.
companhia, a não ser que seja como o Espírito Santo, não é, minha gente? Mas nas histórias não parece muito que seja, tá? Então tem isso. Além disso, tá? Segundo o folclore celta, as fadas não estão aqui para auxiliar nossa evolução espiritual. E também não estão aqui para proteger a natureza, tá? Tipo, nada disso. Então pra que elas estão aqui, Mariana? Não, para viver a vida delas, do mesmo jeito que eu, do mesmo jeito que você e que todo mundo, entendeu? Estão aí, suaves, vivendo a vida delas. E pelo que eu observo, quando as fadas escolhem se associar com o humano por algum motivo, geralmente é porque elas veem em benefício, o benefício próprio delas nesse contato. Não é porque, ai, deixa eu ajudar a Mariana, ela é tão coitada, não. Porque essa ideia, gente, de ajudar os coitadinhos, não sei o quê, quando você para pra pensar, ela é uma ideia bem cristã, tá? Na verdade, nas culturas antigas, lembra o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente? Tipo, não tinha isso. Então, da mesma forma, as fadas geralmente se associam com as pessoas quando elas entendem que vai ter um benefício para elas nessa associação. Não são seres de luz que estão aí para nos servir, definitivamente. Pelo menos não as fadas do folclore celta, né? Mariana perguntou, fazer contato com as fadas é perigoso? Já li que é a melhor época é no verão ou primavera. Me fala, Mariana, usando seu raciocínio crítico, de tudo que eu te falei aqui, o que você acha? Tem fada perigosa? Tem algum perigo em contatar esses seres incríveis no outro mundo que querem o benefício próprio? Tem, óbvio que tem. Assim como tem perigo, gente, em a gente contatar qualquer tipo de entidade, tá? Só que muitas vezes as pessoas acham que não. Ai, olha, desculpa se tem alguém que é devoto, tá bom? Mas a pessoa vai e olha numa tabelinha, num livro, né? Assim, olha só, Bridget, deusa da cura. Deixa eu vir aqui fazendo umas orações, feitiços e pedidos para ela. Só que a pessoa não conhece em toda a profundidade o que faz, o que é Bridget. Então, a pessoa vai e começa a fazer aí uma devoção, um feitiço e tal, sei lá, mas depois pode dar merda, sempre é perigoso, quando a gente não sabe o que tá fazendo. Então eu diria que antes vocês precisam estudar, se preparar, conectar com outras energias também, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. O Franz falou, sugiro o livro Mabinogion, para os que querem saber mais da natureza Xi do outro mundo. É a folclore do país de Gales. Excelente, Franz, ótima indicação. Eu acho que tem traduzido para português até, né, Franz? A Tati falou, é super complicado lidar com esses seres, tenho medo. Quem não tem? Franz falou, resposta a Mariana, né? O baque é forte. Nem todas as fadas são fofinhas e lindas, pelo contrário. Tem um objetivo bem claro, mas mal sabe a queimadura que é Bridget. Exatamente, mal sabe do fogo que queima. Mariana falou, tem sim, por isso morro de medo de fazer essas coisas. Gente, fala um segredinho pra vocês. Um segredinho da sua bruxa madrinha. Não é porque uma coisa existe que você deve contatar ela. Como assim, Mariana? Pois é, olha que coisa incrível. Sabe por quê? Nessa vibe neopaganismo, parece que os outros seres que existem nesse mundo estão aqui para nos servir, que nós devemos contatá-los, invocá-los, pedir, né, favores a eles, e que isso é incrível, só que não é. Então, por favor, tenha uma clareza de que se você vai contatar ou pedir um favor para um ser do outro mundo, você precisa antes, primeiro, precisar realmente fazer isso. E segundo, entender muito bem o que você está fazendo. Não é porque uma coisa existe que você vai se conectar com ela, da mesma coisa. Sei lá, tem, 300 pessoas aqui no lugar onde eu moro. Não é porque elas existem que eu vou me contactar com elas, mano. Eu não vou chegar, oi, tudo bem? Então, você não quer vir aqui proteger a minha casa? Você não quer vir aqui fazer uma limpeza energética em mim? Que tal? Não é assim. Então, é isso, gente. Não contatem nenhum tipo de energia, entidade, se vocês não precisarem e souberem o que estão fazendo. E mais, não se sintam obrigadas a contatar. Agora que eu sou uma bruxa, eu preciso contatar as fadas. Precisa bosta nenhuma. Agora que eu sou uma bruxa, eu preciso me conectar com os
precisa. Agora que você é uma bruxa, o que você precisa fazer? Praticar magia. Já falei isso várias vezes pra vocês. Então, por favor, não fiquem com essa impressão, tá? É a mesma coisa de quando outra leitora me perguntou: ai, Mariana, é lua minguante, vou fazer um feitiço. Tipo, não! Primeiro vem a necessidade, depois o contato, o feitiço, ritual, o que quer que seja. Nunca a gente vai fazer alguma prática de magia só porque sim. Só porque, a lua tá tal. Acho que vou fazer, deu na minha telha. Não, tá, gente? Não é brincadeirinha isso aqui. Deixa eu ver aqui os comentários. Marina falou: por que a gente chama de contos de fadas as historinhas que a gente conta? Olha só, a Franz falou sábias palavras aqui sobre Bridget. Afinal, quem cura também entrega a cura final. Fica a dica, se você não quer a cura final, quiete seu rabo, para de fazer besteira. Tati bateu palmas, realmente. Trans falou. Desculpa, Franz. Tô bem louco. O Franz falou. Contos de fada é uma nomenclatura que vem da França do século VII, salvo o melhor juízo. Pode ser, gente. Ai, não sei por que chama conto de fadas, tá, gente? Até porque na maioria dos contos nem tem fadas, né? É tudo muito louco. Enfim. Aí a Tati falou: Mariana, sorte nossa ter você. Sério, a gente ouve cada coisa desses New Age. Gente, aproveitem essa mulher. Gente, aproveitem meu conhecimento. Eu estudo muito para ensinar essas coisas para vocês. Então aprendam, assistam todos os vídeos. Pratiquem bruxaria. Franz falou: trata-se de contar histórias com seres do outro mundo. Exato. O que é a cura final? Eu só falo merda. Saco. Gente. Desculpa. Vou chorar de rir, mano. Calma. Ai, mano. Calma. Calma, muita calma. Não dá, gente, não dá. Eu tenho que fingir que nada aconteceu e continuar, sério, que eu não consigo parar de rir. Certo. Marina falou: o que é a cura final? E o Franz respondeu: morte. Nem sempre tem cura pro mal. Pois é, gente. Aí a Marina: é a morte? Pois é. Aí a Jessie: será que não é chamado de conto de fada por causa dos irmãos Grimm? E aí logo depois a Disney transformou isso? Olha, eu acho que não, porque também tem as fábulas do Esopo, o Perrault, sei lá quem. De novo, gente, teve uma época em que a galera... Que galera, Mariana? Os ricos, que não tinha que trabalhar, não tinha mais nada para fazer da vida. Por um lado foi bom, por outro, né, que eles coletaram as histórias com essas perspectivas. Então, desculpa, eu acabei de lembrar a história. Vou falar, é que eu acho que assinou outro nome. Pode ser o nome mágico do Percy. O que você acha? Voltando, gente. Teve uma época, então essa época aí dos irmãos Grimm, Esopo e tudo mais, que esses caras ricos, eles chegaram, né, nos camponeses, por assim dizer, né? Então nas pessoas que viviam no campo aí do país de cada um, não sei se já existia país, mas enfim, da região de cada um. E aí eles foram coletando as histórias que as pessoas falavam. Então, isso aconteceu em vários lugares, não foi só nas Ilhas Celtas, foi na França, como o Franz falou, né? Onde possivelmente se originou o termo conto de fadas. Então, na França, na Alemanha, enfim, em vários lugares. Então, não sei, assim, faz muito sentido o que o Franz falou, que o conto de fada é um conto que conta histórias de seres do outro mundo, porque geralmente os contos de fadas, né, são histórias fantásticas, que tem, né, magia, de alguma forma. E onde que existe a magia, gente? Não é nesse mundo, é no outro mundo. Então, pode ter vindo daí a inspiração. Agora, quem que chegou e falou, pá, é isso, conto de fadas? Não sei dizer pra vocês, tá?
Mas certamente foi nesse contexto que surgiu. Gente, era basicamente isso. Estou chocada, consegui terminar aqui a maior parte do conteúdo em apenas 1 hora. Eu tô ficando um gênio, né, gente? Rápida. Isso porque parei pra chorar de rir. Bom, e agora é o seguinte, gente. Espero que tenha ajudado vocês, tá, esse conteúdo, porque quando eu comecei, né, na bruxaria, já falei várias vezes para vocês, né, não existia muito conteúdo confiável, não é mesmo? Nem muito conteúdo no geral. Existiam os livrinhos ali e tal, que eu comprava, às vezes na livraria, às vezes na banca, porque sim, nos anos 90 a banca era maravilhosa. E aí eu aprendi tudo errado. Errado, né? Eu aprendi tudo da forma neopagã, né, e tudo mais, das coisas já bem distanciadas das culturas originais. E aí eu fui, né, então, pesquisando, especialmente depois do advento da internet, não é mesmo? E do computador e tudo mais, celular, então, nossa! Então, fui pesquisando e descobrindo que existiam, sim, lugares de onde foram tiradas e, sinceramente, colonizadas, né, essas ideias. Então é isso, tá? Se não se sintam mal se vocês não sabiam nada disso sobre fadas e tal, se vocês tinham uma perspectiva, né, muito da cultura pop, não tem problema, tá? Todo mundo começa assim e a gente vai estudando e quando a gente sabe melhor, a gente faz melhor. E agora eu vou falar uma outra questão, gente, que é o seguinte: qual que é o problema das fadas, da cultura popular, da gente só pegar nossas informações, né, sobre fadas, elfos, o que quer que seja, dos seres do outro mundo, em séries e livros de fantasia? O problema é que a gente está baseando a nossa espiritualidade, nossa religião, em uma coisa que é fantasia, que alguém inventou, que é de mentirinha. Ah, Mariana, mas isso não é importante, porque cada um interpreta de um jeito. Eu vou te dar um exemplo, você vai ver o que eu quero dizer, como que seria interpretar outras áreas da vida de acordo com a ficção, tá? Bom, vamos falar assim, a primeira vez que se usou a expressão foi Marie-Catherine d'Aulnoy, no fim do século XVIII. Gente, tá vendo? Ainda bem que o Fran tá aqui, meu. Desculpa aí pela falha, Fran, mas, cara, você é muito foda, sério. Obrigada por ter vindo nessa live. Ó, Tati falou aqui. Gente, semana que vem tem live nossa. Opa! Com altares com cristais e as fases da lua. Só pra avisar que vocês estavam pedindo. Exato, semana que vem, quarta-feira, hein, gente? Espero que vocês estejam aqui. Aí o Franz falou, Les Contes de Fées. Excelente. Mariana estava necessitada da live de cristais, vai ser quarta-feira, Mariana. E a Tati falou que eu preciso de uma biblioteca ambulante, percebi? Muito útil, cara, muito útil, realmente. Adorei. E agora é o seguinte, gente, vou explicar pra vocês por que eu acho problemático você basear a sua espiritualidade, sua fé, sua religião em fantasia. Vamos imaginar, tá? A geologia do planeta Terra, tipo, como que é o planeta Terra, gente? Como que a gente aprende na escola? Ah, tem a crosta, aí embaixo tem, sei lá, placas tectônicas, aí tem o magma, sei lá o que, tá? Vamos imaginar como é que a gente aprende o planeta Terra. Essa seria a forma correta, tá? Seria como se falar, é assim que a cultura celta falava. Agora, vamos imaginar que não, que isso não é importante pra gente, que a gente pode, sim, se basear em obras de ficção para entender a composição do planeta Terra. E aí a gente vai se basear naquele filme, ou livro, né? Depende do que vocês acessaram, Viagem ao Centro da Terra. E aí você começa a falar por aí que então é isso, gente, lá no centro da Terra tem um outro mundo, entendeu? Você pode viajar para lá e tem mares e criaturas e é incrível. Só que não, isso é ficção. Mesma coisa, se você for... É assim, gente, que surgem ideias terraplanistas, baseando a sua crença em ficção. Então, por favor, não façam isso. Tá tudo bem gostar de ficção, eu também gosto muito de livro de fada, de série de fada, de todos esses bagulho errado. Só que entendam que isso é ficção, tá? Isso não é espiritualidade. Eu sei, algumas pessoas podem questionar. Cada um faz o que quiser, eu tô aqui só para tentar passar um pouco de conhecimento para vocês, tá? E quando vocês forem pensar aí,
em continuar baseando sua fé em ficção, pensa que lá no centro do planeta Terra, tal, tem mares, tem um sol, criaturas incríveis, tá? E aí você vai ver que você tá fazendo merda. É isso, gente. Bom, que mais? Ah, tem mais sim, minha gente, porque acabou o conteúdo principal, mas eu ainda vou falar mais coisa pra vocês. Tati falou, boa, Mariana! Eu falo que essa mulher é foda. Obrigada, gente. Eu fico há muito tempo aqui fosforilando pra conseguir passar pra vocês as coisas de uma forma simples e inteligível. Porque eu sei que se eu falar, gente, não é legal falar que fadas são bolas de energia. Vocês vão falar, ai que besteira, Mariana, cada um tem a sua interpretação espiritual. Então pra mim a Terra é plana. Essa é a minha interpretação da Terra, gente. Ninguém pode me questionar. Tá bom. Então é isso. Agora eu vou falar mais algumas coisinhas aí que as pessoas podem questionar, né? Depois de saber sobre toda a maravilha das fadas da cultura celta. E é o seguinte, Mariana, mas as fadas, eu ouvi dizer que elas são elementais do ar. Assim, as fadas da cultura celta não são, tá? Porque a ideia de elemental seriam seres que vivem num certo elemento, estão presos àquele elemento. E, de novo, né? Aquela visão bem antropocentrista, né? Então, como assim? O que é isso, Mariana? Que tem um humano como centro, mano. Vai aprendendo. Uma visão bem antropocentrista, de tipo, as criaturas estão aí para me servir, né? As fadas elementais, eu invoco elas e elas vêm para mim, elas protegem meu rolê, elas fazem meu rolê, porque sim, porque eu sou bonita, porque eu sou legal, né? E não é bem por aí. Então, essas fadas da cultura celta que eu expliquei para vocês hoje, elas não têm nada a ver, tá? Nem com o elemento ar, porque elas podem estar em qualquer elemento. As fadas, elas podem viver em lagos, elas podem viver em colinas, elas podem viver em ar, podem viver em qualquer lugar que der na telha delas. Elas podem, inclusive, viajar, tá, gente? Elas, inclusive, os Shi são descritos como tendo casa de verão, casa de inverno. Rico, né, gente? Rico. E aí eles mudam de um lugar para o outro, assim, de acordo com a época do ano. Então, as fadas, elas não estão presas a nenhum elemento e elas também não estão aqui para nos servir. Então, não, tá? Essas fadas que eu expliquei para vocês hoje não são elementais do ar. Se você acha que são e, enfim, se isso faz sentido para você e funciona para você, você se sente bem assim, beleza. Não precisa seguir o folclore celta. Eu já falei para você, gente, existem milhares de culturas originárias. Você segue o que você quiser. Só peço que vocês tenham clareza para não falar caquinha. Ai, as fadas são os elementais do folclore celta. Não são. Nem tem elementais no folclore celta, tá, gente? Então, só tenho essa clareza. Mariana falou, invenção da Wicca. Pois é, Mariana, você sabe que esse negócio de elementais, na verdade, surgiu antes da Wicca? Surgiu com um cara que era alquimista. Isso é até uma coisa que é importante vocês saberem, gente. 99,9% das coisas da Wicca não surgiram com a Wicca, tá? Porque como eu já falei pra vocês, Geraldão, o bruxão do vale, mentira, ele era o bruxão da Inglaterra. Geraldão, bruxão da Inglaterra, ele era um grande conhecedor, né, do esoterismo, enfim, de outras culturas. Então ele pegou aí várias informações, inclusive falei pra vocês que são do Coven, lá no nosso grupo de Facebook a gente discutiu, né, da onde veio a ideia da deusa tríplice. Geraldão não inventou essa ideia. Geraldão pegou essa ideia do livro do Robert Graves. Então, assim, os elementais é a mesma coisa. Geraldão não inventou essa ideia. Ele pegou essa ideia de um cara, não vou falar o nome para não falar errado, mas se vocês quiserem, eu posso fazer outra live aqui só explicando a origem dos elementais, dessa ideia de elementais, enfim, como que isso virou uma coisa, né? Como que isso virou um dogma aí do neopaganismo, tá? Mas não foi Geraldão que inventou, mas sim ele pegou de um cara que inventou, porque isso não fazia parte de culturas originais, que eu saiba, tá? Talvez a biblioteca possa responder, mas que eu saiba, não. Outra coisa, algumas pessoas, inclusive já me falaram aqui por DM, gente, eu acho que tem fadas no meu jardim. E pode ser que tenha, tá? Não vou dizer que não, porque existem sim espíritos de lugares. Certamente existem espíritos que vivem na sua casa, pode ser que exista que vivem no seu jardim. Do mesmo jeito que existem essas fadas que são as malignas, né?
ou, né, pouco amigáveis aos humanos, as gigantes, também podem existir pequenas fadas das flores que vivem no seu jardim. Nada impede que isso seja um fato, tá? Então, entender as fadas da cultura celta não exclui que possam existir seres de outro mundo no seu jardim. Talvez eles não sejam os mesmos que estão descritos na cultura celta, até porque a gente está no Brasil, mas pode ser que exista, tá, gente? Uma coisa não exclui a outra. Agora, sim, a pergunta final, né? Mariana, mas eu trabalho com as fadas da cultura pop e dá super certo. Excelente, então continua, né? Acho que se você já se sente bem aí com as suas crenças e tal, só vai. É isso. E é isso, gente. Agora, vou falar pra vocês aquela falinha final, né? Que é, qual que é o jeito errado de tentar entender as fadas? 2 jeitos, ó. Já vou tirar 2 obstáculos do caminho de vocês, hein? Primeiro jeito errado de tentar entender as fadas é tentar entender as fadas por meio de livros de ficção. Esse é o primeiro jeito errado. Porque na ficção, gente, é ficção. O autor pode colocar o que ele quiser. Até Morgan Daimler, quando escreve ficção, usa da liberdade artística para criar. Então, gente, ficção não tem nenhum compromisso com a realidade, né? E tá tudo bem, é divertido, assim, só que não é uma boa forma de aprender sobre as fadas da cultura celta, tá? E outra coisa, outra forma que não é muito boa de você aprender sobre as fadas da cultura celta é por meio de livros de espiritualidade, neopagã, esoterismo e coisas assim, porque também muitas vezes foram baseados aí em obras que talvez até de ficção, né? Que loucura! Porque às vezes, gente, olha que louco isso. Antigamente, como não existia essa questão do rigor, né, com a verdade, as pessoas escreviam obras de ficção como se fossem verdade. E para elas estava tudo bem. E elas misturavam verdade, ficção e estava ok. Então, pessoas que vieram depois e começaram a estudar esses livros, às vezes não tem nem noção, gente, que aquilo é uma obra de ficção, sabe? Para saber essas coisas, precisa de estudo! E é por isso, né, que a gente come estuda toda semana. Porque nem sempre é simples, tá? Pode parecer simples, mas não é. É separar o que é fato e o que é ficção. Então, por favor, evitem esse tipo de livro aí, de espiritualidade neopagã, não sei o quê, que para aprender sobre as fadas da cultura celta, tá? Geralmente não fala as coisas da cultura celta. E agora, por último, então, como que você vai aprender sobre as fadas? De uma forma muito simples, também 2, gente. Primeira, lendo fontes confiáveis. Quais fontes, Mariana? Fontes originais da mitologia, fontes celta, né? Do folclore celta. Inclusive, segunda-feira, eu vou mandar um e-mail para vocês com um livro bem legal de mitologia celta e tudo mais em português. O quê? Sim. Então, sim, existem lugares para estudar, tá, gente? É só saber, né, que eles existem. E além disso, se vocês quiserem começar agora, assim que acabar essa live, vocês podem entrar no meu blog, fadamoderna.com, e lá tem muita coisa sobre fada já, gente, tudo que eu pesquisei em fontes confiáveis, tá? E mastiguei e coloquei lá para vocês. Então é só vocês entrarem, fadamoderna.com, e irem lá na categoria fadas, ou só colocar na busca fadas, e pronto, tem um monte de coisa para vocês aprenderem, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa era o que eu queria falar para vocês sobre como são as fadas da cultura celta. Mariana falou, o blog Fada Moderna é uma ótima fonte. Obrigada, Mariana. Gente, vocês acreditam que a Mariana acompanha meu blog tipo desde 2016? É uma coisa assim, meu. Ela já leu tudo que tá lá 50 vezes, de trás pra frente pra trás, é uma loucura. Então, se ela acha que é uma ótima fonte, é porque ela já conhece tudo que tem lá. Marina falou, Marina curtiu, que é um livro em português, né? Sim, é raro, mas está começando a existir aí neste mundo. E é isso, gente. Se vocês tiverem, na verdade, quando vocês tiverem mais dúvidas, podem me mandar, tá bom? Eu adoro poder responder aqui as dúvidas de vocês e tudo mais. Adoro chorar de rir e tudo mais. Então, vamos que vamos, tá bom? É isso. Obrigada a todo mundo que assistiu, que vai ver a gravação e tudo mais. E lembrem, quarta-feira da semana que vem,
live com a Tati sobre cristais e fases da lua. Não percam, vai ser muito top. Vocês vão poder perguntar para ela, não é mesmo? A Jessie falou, maravilha, amei. E a Mariana falou, até a mamãe gosta do seu blog. Sim, gente, Mariana compartilha meu blog com a mãe dela. E você, tá compartilhando meu blog com a sua mãe? Melhor começar, assim a sua mãe vai poder ser uma bruxa esclarecida também. É isso, gente. Beijo pra vocês. Mini coração pra vocês. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, gente.